Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta no 6º episódio da série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da Jornada da Gratidão, uma homenagem aos 100 anos do nosso Ceia. Ao longo dessa jornada, estamos ouvindo histórias de trabalhadores e trabalhadoras que marcaram e continuam marcando a história da nossa casa espírita. São relatos emocionantes que revelam como Ceia transforma vidas por meio do acolhimento, da espiritualidade e do serviço ao próximo. E hoje temos a alegria de receber alguém que cresceu dentro do Ceia, vivenciou a mocidade espírita, foi um jovem que se tornou trabalhador, participou de muitos projetos, viveu o Evangelho na prática e que tem muito a nos contar sobre o quanto Ceia pode transformar vidas. Nosso convidado é o Wagner Arantes. Wagner, agradecemos por ter aceitado estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho da sua história, que sabemos que é muito longa, mas estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço o convite, é muito realmente emocionante fazer parte desse momento do Ceia, 100 anos. Que bom. Vamos começar então falando um pouquinho desse encontro com o Ceia. Então, queria que você contasse pra gente como e quando o Ceia entrou na sua vida. Já faz um bom tempo, né? A primeira entrevista foi a da minha mãe, que vocês devem conhecer, a Zezé. Então ela nos trouxe para cá, né? Assim como a trajetória dela foi toda permeada na doutrina espírita. Eu me recordo mais ou menos com uns 11 anos de idade, né? Tem lá para o 1978, nossa, por aí, tempo, hein? 40 e poucos anos atrás, né? E esse momento inicial, né? Assim, não houve nenhuma rejeição da minha parte, né? Eu tinha muita curiosidade, porque as reuniões eram no início da casa espírita, né? Era um centrinho pequenininho que ficava lá embaixo, mais ou menos onde hoje entra o bazar ali e a lojinha do Ceia, né? E eu assistia as reuniões, às vezes olhando assim de longe, algumas eu podia entrar, outras não podia entrar. E assim, eu me sentia como se eu estivesse em casa. Para mim era uma coisa tão natural a vivência da doutrina espírita, não era nada obrigado, né? Minha mãe nunca precisou trazer a gente obrigado, a gente vinha por gosto, por amor, né? Éramos crianças, né? Tudo era novidade, mas era como se eu já vivenciasse isso na minha vida antes de vir aqui, para o mundo encarnado novamente, né? É como se você já estivesse esperando isso, era uma coisa natural. Aquele negócio que você achei aquilo que eu estava buscando, então foi uma coisa assim, tão natural, né? Desde o início, né? E eu, enfim, só vinha acompanhando. De fato, eu só vinha a participar do grupo jovem depois dos 15, 16 anos. Então, quando você entrou, você consegue ter alguma lembrança de quando você teve esse primeiro contato com o Ceia? Se algo te tocou, qual a sensação que você teve? Olha, todas as sensações eram boas, né? Porque a gente via as pessoas muito unidas trabalhando. Era o pessoal do mutirão, que naquela época já tinha mutirão, já tinha os trabalhos de rua. Era o pessoal na hora que fazia as festividades, os almoços fraternos, né? O Milagre de Amor lá no início fazia muito almoço fraterno para arrecadar recursos para casa. Então era um ambiente alegre, festivo. Então eu parece que eu tinha vontade de estar aqui sempre, né? Uhum. Nada me distanciava da casa. E como foi? Você falou da mocidade, que depois lá com 15, 16 anos você entrou, né? Como é que foi a sua vivência na mocidade e qual o impacto que ela teve na sua juventude? Grande impacto, né? Eu falei entre 15 e 16 porque entre o espaço de 11 e 14 anos, meu pai também como participante levava a gente muito para jogar futebol no Vasco, então a gente jogava e tal. Então meu coração ficou um pouco dividido entre a mocidade e o esporte. Uhum. Mas acabou que a doutrina espírita falou mais forte, né? Chegou um determinado momento em que eu tive que fazer escolhas. Eu não era um grande atleta, né? Apesar de que, comparado com muito atleta hoje, talvez eu fosse o melhor. Mas naquela época não se aspirava a nada. E que bom que não aspirava, porque facilitou a minha escolha de permanecer na mocidade. E aqui na mocidade espírita, né, com os 16 anos, nossa, a gente fez muito. Era um negócio tão pequenininho que cabia na mesa, né? A gente tem hoje uma mesa no Salão Francisco,
Basicamente era aquela mesa e as pessoas, o grupo jovem, ele cabia em volta daquela mesa. Era a dona Edna, o seu Zezinho, eram os dirigentes que coordenavam a gente naquela época, né? E éramos aproximadamente 7, 8 jovens na mocidade. E isso foi, né? A gente foi crescendo, a mocidade foi ampliando, a gente começou a participar de encontros jovens, e esses encontros jovens acabaram trazendo outros jovens para a nossa mocidade, e ela foi crescendo, enfim. É uma emoção muito grande ver o trabalho crescer. E a gente chegou a mais de 100 jovens, né, uma determinada época na nossa mocidade. E teve alguma experiência que marcou na mocidade? Algo que... Marcou. Eu acho que se a gente for olhar a minha trajetória como jovem, né, a gente participou de muitos encontros. Tivemos a oportunidade de levar os jovens do Humildade e Amor, e eu fazendo parte, de muitos encontros. E esses encontros acabaram fazendo com que a gente crescesse também no Humildade e Amor. Mas um desses encontros foi muito marcante para mim, que foi no Espírito Santo, né? Na casa espírita do médium Júlio César Grande Ribeiro, na época ainda encarnado. E a gente, como grupo jovem, você tem lá o tema, você se divide em grupos, e eu fui dividido lá, participei de um grupo. E aí chegando lá, né, o que me marcou muito grande na minha vida foi a primeira experiência enquanto orador. Como é que foi isso? Eu tinha 16 anos, eu acho, 17 anos, por aí, não lembro mais com precisão. Mas como jovem eu escrevia, né? O pessoal foi falando do tema, do estudo, e eu ia registrando, anotando e tal. Aí o evangelizador, né, o facilitador que estava coordenando a tarefa, falou: que bom que você escreveu, você vai ser o nosso relator no final do dia. Aí, tá bom, ótimo, achei que ser um relator é aquele negócio, depois junto do grupão, dos jovens, nada. E isso culminou num grande clube em Vila Velha, que tinham quase 3.000 pessoas. Aí o evangelizador falou assim: agora você vai lá e vai dizer o que você estudou para 3.000 pessoas no microfone. E aí fui, nem me lembro mais como é que foi, mas falei, tremendo, meio que lendo, enfim. Ali marcou para mim de tal forma que ajudou na minha vontade de querer estudar mais e querer passar a mensagem de Jesus, de Kardec, para as demais pessoas, né? Isso me fez logo cedo na casa espírita a fazer palestra, a estudar, aplicar um estudo, a dar um estudo, né? Então, esse momento da mocidade, ele foi muito marcante. Além da construção de relação que a gente tem com muitas pessoas até hoje, né? Ainda falo com praticamente quase todos daquele primeiro grupo de mocidade. Alguns já faleceram, mas a grande maioria ainda está encarnado. E eu não sou tão velho assim, mas é porque eu comecei cedo. Mas a gente viu a importância da mocidade, né? Na vida do jovem, né? A gente sabe que a mocidade foi um tempo muito rico para você, né? E em algum momento você começou a trilhar um novo caminho na casa espírita, quer dizer, não só ser um jovem da mocidade, mas também começar a ser um trabalhador. E como é que foi esse processo, né, de você deixar de ser somente o jovem, ser um jovem trabalhador? Aqui, o Humildade e Amor nunca teve assim, uma barreira para o jovem trabalhar, né? Sempre foi uma casa muito propícia para quem é jovem querer trabalhar. E a transição foi tão natural. Eu completei 21 anos e eu me senti assim: agora eu tenho que começar a fazer mais pelas pessoas também, não só receber, mas eu tenho que dar. Aí eu comecei a participar do estudo sistematizado. Eu acho que eu cheguei a participar 1 ano, mas como eu já tinha toda a trajetória na mocidade, logo me convidaram para dar aula do Livro dos Médiuns. Então, ou seja, praticamente com 21, 22 anos, eu já estava lecionando aqui no sistematizado no Livro dos Médiuns, né? O senhor Humberto confiou na minha trajetória e ajudou muito, porque os estudos que a gente desenvolvia na mocidade eram sempre estudos profundos sobre a doutrina, sobre Jesus, o que me proporcionaram a facilidade de já logo começar dando aula, né? Isso eu tenho muito a agradecer, porque eu praticamente comecei pelo Livro dos Médiuns, foram muitos anos no Livro dos Médiuns, depois eu fui logo para o livro da Gênese, que foi um grande desafio, porque é um dos livros que tem muita questão científica, então me ajudou a ter que pesquisar coisas que eu ainda não tinha estudado na época da mocidade. Eu dei aula aqui também no Evangelho, eu dei aula no Céu e Inferno, eu dei aula nos livros Nos Bastidores da Obsessão, Os Mensageiros, daqui nas quartas-feiras eu dei aula desse livro, além de também trabalhar
tentar desenvolver a minha mediunidade, né? A gente diz, vamos ver se a gente tem algum tipo de mediunidade. Não tive uma mediunidade muito ostensiva, mas a intuição, a sensibilidade, né? Aprendi a aplicar passe, também já trabalhei aqui na casa como passista. Enfim, essa transição, ela surgiu na minha vida de uma forma tão natural, que não teve aquela resistência ou dificuldade, ou as pessoas tiveram resistência porque eu era jovem em querer estudar, né? Então, ou seja, eu tive a possibilidade de trazer um pouco daquilo que a gente tinha de vivência na mocidade para os estudos sistematizados, né? Fazer dinâmica de grupo, fazer perguntas, botar o pessoal para se movimentar. Então, isso facilitou muito, né? A mocidade nessa transição para a casa espírita como trabalhador. Foram muitos trabalhos, né, que você participou da casa. Aqui no CEA. E um deles, que você ficou muito tempo, foi como coordenador da mocidade. Isso, né? Eu tive um período em que depois que eu casei, nasceram os filhos, aí eu fui dar um pouco mais de atenção aos filhos, dei uma diminuída na intensidade de alguns trabalhos, continuei nos estudos, mas surgiu a necessidade de eu vir trabalhar na mocidade, primeiro como evangelizador, porque estavam com deficiência de evangelizador. Depois, com a saída do coordenador, né, a direção da casa me convidou para assumir o cargo. No princípio, me disseram que era durante um ano, né? Você vai ficar daqui durante um ano, a gente vai ficar renovando, e esse um ano virou 17. E, enfim, mas foi um trabalho assim que eu amei de montão. Eu acho que eu só deixei esse trabalho porque, não sei se eu estava me sentindo velho demais para a juventude, mas eu achei que outras pessoas poderiam já estar contribuindo, né? E muito tempo no trabalho. A gente ia muito à Comerge, ao EMEI. O EMEI, inclusive, foi um evento que quem criou foi o Humildade e Amor, né? Não sei se vocês sabem, mas o EMEI, as primeiras edições, se não me engano, acho que até a 4ª edição, ela foi realizada pela equipe do Humildade e Amor com algumas pessoas das outras casas espíritas. Depois a gente percebeu que era um encontro que era amplo e cedeu o espaço para que a casa espírita, as outras casas espíritas, e aí o seu, que é o antigo CRE, agora virou seu, assumiu o trabalho de coordenação do EMEI, que dura até hoje, mais de 40 anos. E um outro trabalho que a gente levou aqui, que foi ideia dos jovens, que foi o AME, Arte do Movimento Espírita, que foi criado em 2002 ou 2003, se não me engano, por aí. Os jovens tiveram a ideia de voltar a fazer um encontro de arte, que havia sido deixado pelo seu, eles não faziam mais. E a gente começou a fazer um AME, a princípio eu era só o ajudante desses jovens, aí depois os jovens saíram, um casou, foi morar, outro foi para São Paulo. Aí a gente, com o restante da mocidade, perpetuou o encontro e conseguimos fazer 21 edições do AME aqui na nossa casa, né? Um encontro de arte muito bom, muito bacana, muito marcante. Ouvindo você falar, Wagner, me vem muito assim, esse estímulo nessa juventude, né? Quando você era um jovem aqui na Casa Espírita, sempre foi muito estimulado, teve muitas aberturas e a partir dali vieram essas criações. Tem algum projeto ou alguma atividade dentro dessas criações aí, nesses anos todos, que te marcou profundamente? Ainda muito jovem, né? Logo assim que eu saí da fase de mocidade, eu assumi um cargo na diretoria da casa, né? Naquela época eram 13, 14 diretores. Depois da reconstrução, transformou muios desses cargos de diretoria em departamentos, em setores. E ficando apenas 7 ou 8 diretores coordenando todos os departamentos. Mas naquela época tinha o diretor de divulgação. E eu assumi a diretoria de divulgação. E aí uma coisa que marca muito para mim na época, né? Hoje o que a gente vê perpetuado aí, o raio de luz, começou na minha época, enquanto dirigente, né? Eu que criei o jornal, a frequência do jornal, o nome que foi criado por um amigo que já faleceu, que é Zé Carlos, um amigo que era da mocidade, jovem junto comigo. Ele deu esse nome Raio de Luz e a gente desenvolveu um trabalho longo que hoje perpetua, a casa continua fazendo trabalho, né? E um outro trabalho também foi a locadora, porque naquela época era muito bacana esse negócio de locação, né? As pessoas tinham pouco acesso a comprar filmes, comprar vídeos. E eu gostava disso. Eu falei assim, assim como a gente tinha uma livraria, né?
Eu me lembro até que na época o Juarez tinha uma estantezinha que era a livraria dele. Aí quando a gente conseguiu começar a construir outros espaços no centro, a livraria conseguiu um espaço, uma sala, ampliou. E aí o Juarez cedeu aquela estantezinha e ali era a nossa locadora móvel. Sempre na hora das reuniões a gente levava antes de começar as reuniões, para as pessoas alugarem, aí elas alugavam, levavam, era sempre um valor muito simbólico. O objetivo não era arrecadar nenhum recurso financeiro, mas era com o objetivo de fazer com que as pessoas pudessem ver. O que me motivou também é querer gravar. Então eu gravava muitas palestras, eu ia gravar a palestra do Divaldo, e aí trazia aquela cópia, botava. A gente buscou a autorização do Divaldo, mandamos uma carta para a Mansão do Caminho, pedindo autorização para alugar as palestras dele. A gente começou a comprar, porque ela não tinha lucro, mas ela ia dando um recurso, e esse recurso a gente comprava mais palestras para as pessoas terem acessibilidade. Então, eu acho que essas duas atividades enquanto diretor, na minha juventude, foram muito marcantes para essa construção, para mostrar para o jovem que é possível, que existe o espaço. Basta mostrar comprometimento, responsabilidade, interesse, e assumir a tarefa, porque quando a gente assume a tarefa, a gente assume uma responsabilidade. Então não é o Gazel, eu quero fazer, aí dá ideia, mas depois, no primeiro momento, na primeira ruptura, na primeira tormenta, que a gente vai sofrer tormenta, então nada é fácil, então vai sofrer ataque, vai sofrer tormenta, porque o bem ofusca o mal, e aí o mal quer atrapalhar. Mas a gente perseverando, a gente conseguindo, persistindo, a gente vai longe, consegue, então não tem que ter medo. Com certeza. Bom, hoje você segue trabalhando aqui ativamente, né? Como é que tem sido a sua fase atual aqui no CEA? Qual o trabalho que você está exercendo aqui na casa, depois dessa trajetória toda? Exatamente no período que iniciou a pandemia, foi o período que eu saí da mocidade. Meu último ano na mocidade foi em 2019 e em 2020 houve a pandemia. Aí a gente, nesse período, né, tinha que se reinventar. Começamos a gravar palestras, né, a gravar os trabalhos junto com outros trabalhadores da casa, e isso para que a gente não deixasse que as pessoas ficassem angustiadas de não ter aquele convívio diário com a casa espírita. Então a gente começou nesse trabalho, depois que eu larguei a mocidade. Eu não me distanciei da mocidade, da casa a hora nenhuma. A gente hoje participa do estudo sistematizado aos domingos, por conta de outros afazeres durante a semana. E às terças-feiras eu voltei a trabalhar numa sala de tratamento espiritual, né, em que a gente está à disposição ali para doação de energia e apoio a essa equipe espiritual que a casa tem. E, enfim, festa da amizade, a gente está sempre aí, cuidando da parte da equipe, dos equipamentos de som, sonorização. Então, a gente vai fazendo o nosso melhor para que o resultado seja sempre o melhor para todos aí. Acho que é isso. Né? A gente está sempre solicitando você, né? Sempre solicitando. Estou ensinando pessoas, porque eu estou quase me aposentando para fazer outras coisas, né? E aí liberar para outros fazerem isso. Bom, a gente já está caminhando para o encerramento, mas temos mais duas perguntas. Uma é quando você olha para toda essa jornada que você resumiu aqui para gente, o que o CEA representa na sua vida? Sempre será o porto seguro, né? Ou seja, a casa espírita, e eu fiz questão de, ao longo da minha vida, mostrar isso para os meus filhos, né? Eu casei com uma pessoa espírita, eu tive 2 filhos com ela, permanecemos envolvidos, tanto eu quanto ela, no movimento, na casa espírita, e fiz essa construção, que eu até gosto sempre de deixar isso com recado para os pais. Os pais acham que a obrigação deles é na infância, e aí trazem para a evangelização. E aí quando o jovem alcança a idade lá de 12, 13 anos, eles acham que perdem aquela obrigação, ou os filhos passam a ter um domínio maior em querer não vir mais à casa espírita. Isso lá em casa não teve discussão, ou seja, até 18 anos não se discute. Depois dos 18 anos, você passa a ter uma responsabilidade maior, faz as suas escolhas. Mas até os 18 anos não tem conversa, vai frequentar a casa para poder receber esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita vai nos preparar. Então eu entendo que ela traz essa base.
Qualquer coisa que acontece, pensa na casa espírita que está lá. Né? Pensa nos mentores, pensa na relação que você tem com o CEA, você vai estar sempre amparado. E eu tenho uma ligação muito forte com o Francisco. Mas eu tenho assim, uma ligação muito forte com animais, com o Francisco, né? Com a música, que o Francisco gostava muito. Então eu tenho muito essa identificação com esses espíritos ligados a Francisco de Assis. Né? E para finalizar, que mensagem você deixaria para quem está começando agora a caminhar dentro de uma casa espírita? Comece e não desista. Eu acho que se você já está aqui, ou se ainda pretende estar aqui, dê o primeiro passo. Se dê a oportunidade de ser desafiado, de estudar. E você vai ver os horizontes. Né? Venha assistir uma palestra, venha receber uma energia, uma troca de energia através do passe, venha beber uma aguinha fluidificada com energia, assista uma palestra, frequente os estudos. Nós precisamos ter o nosso lado espiritual equilibrado com o lado material. Se a gente só pensa no lado material e não se cuida do lado espiritual, o desequilíbrio acontece e as decisões e as escolhas acabam sendo ruins. Então que a gente possa ter melhores escolhas sempre na nossa vida. E Humildade e Amor é um celeiro aberto, é uma escola, é um hospital, é um amplo espaço para todos nós estarmos aqui ainda por mais 100 anos, né? Quem sabe? Quem sabe? Wagner, muito obrigada. Ouvir sua história é perceber que o CEA não é apenas um espaço físico, mas é um lugar de encontros, de crescimento, de fé viva, de oportunidades, né? Que alegria ver o quanto o CEA faz parte da sua história e o quanto você também faz parte da história dele. Muito obrigada por nada, obrigado a todos vocês, gente. Bom, a história do Wagner nos mostra mais uma vez o quanto o CEA é um espaço de crescimento, de encontros e de amor em ação. Se essa é a sua primeira vez nos acompanhando, aproveite para assistir aos outros episódios da série CEA Tem Tanto para Lhe Falar. Cada entrevista é uma oportunidade de conhecer mais sobre a história da nossa casa. E não esqueça de seguir o CEA nas redes sociais para acompanhar os próximos vídeos da Jornada da Gratidão e tudo que acontece por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.